Oi, meu nome é Gisele, eu sou mestre e supervisora em psicologia e este é um canal dedicado à psicologia fenomenológica existencial. Aqui eu compartilho os meus estudos para ajudar outros psicólogos a lidar com as questões que aparecem lá na clínica. Mas mesmo que você não seja da área, eu te convido a ficar, porque todos os vídeos aqui do canal são feitos de uma forma muito acessível para que você possa compreender, possa se aprofundar nas questões existenciais e no teu autoconhecimento. A propósito, hoje nós vamos ao cúmulo do autoconhecimento. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a noção que a gente carrega a respeito de nós mesmos e sobre como essa noção pode afetar profundamente as escolhas que a gente faz na nossa vida. Eu espero que você goste e que essa conversa te motive a se conhecer mais profundamente. Seja muito bem-vindo. Sempre que eu penso em autoconhecimento, eu penso em transcendência. Na verdade, se conhecer e transcender, se você parar para pensar, você vai ver que são dois conceitos que sempre estão de mãos dadas. O movimento é sempre esse. Conforme você vai se apropriando de quem você é de verdade, conforme você vai refletindo sobre o sentido que você está dando para a tua vida, você vai tendo cada vez mais clareza sobre as suas limitações e sobre as possibilidades que você tem para lidar melhor com o que te acontece. E é isso exatamente o que a gente chama de transcender, né? Transcendência é a capacidade que cada um de nós traz consigo próprio de transformar o modo de lidar com o que acontece e de mudar o significado e o sentido da vida, se a pessoa quiser. Mas eu acho importante eu trazer que quando eu falo em se conhecer para transcender, eu não estou me referindo a uma mudança superficial, tá? Mas a uma mudança substancial, profunda. A transcendência é uma coisa que acontece num nível muito íntimo e que é capaz de alterar não só a forma como a gente encara o mundo, mas também a forma como nós encaramos a nós mesmos. E nós aqui da Fenô, a gente entende que para que uma pessoa possa promover mudanças significativas na vida dela, é fundamental que ela se liberte o máximo possível da régua do outro. É imprescindível que ela rompa a barreira do tenho de ser assim ou assado e que ela passe a ser a sua própria medida para poder se projetar e lidar com as coisas da melhor forma possível. De forma bem breve, caso você não conheça, a fenomenologia é uma abordagem que busca entender a pessoa a partir dela mesma, a partir da própria existência dessa pessoa. A ideia é chegar na aletheia, na verdade do ser, que o Heidegger veio a chamar de clareira do ser, que é onde tudo se esclarece, onde a floresta se ilumina. Bonito isso, né? A tua verdade é a tua clareira. E a proposta do Heidegger, então, é a seguinte: para chegar nessa clareira, a pessoa precisa ir se desapegando da ideia de que ela é pré-determinada por um psiquismo prévio, de que por ser um ser humano ela deve responder a um modelo, sabe? Ou de que ela seja predestinada pelo que quer que seja. A pessoa precisa se libertar da ideia de que ela deva ser de tal ou tal modo porque todo mundo é assim, sabe? Se todo mundo é assim, eu também devo ser. Será? Se a gente parar para pensar, ninguém nasce com um roteiro pronto. A gente vem para o mundo numa família, num país, em determinadas condições, certo? Mas nada disso define de antemão quem a gente vai ser. Só para ilustrar, né? Até os irmãos gêmeos que compartilham o mesmo DNA, eles podem ser completamente diferentes, não é isso?
Então, no fim das contas, o que realmente nos define não é o que vem de fora, mas sim as escolhas que a gente faz, os caminhos que a gente escolhe seguir. Tudo o que a gente tem, existencialmente falando, nua e cruamente, a partir do momento em que a gente nasce, é o corpo, o espaço, o tempo, o mundo, os outros. Tudo mais é a forma como a gente se relaciona com isso. O Heidegger ele fala de um existente que ao nascer é jogado no mundo sem destino, sabe? A única certeza que ele tem é que uma vez vivo, em algum momento ele vai morrer. E até lá, tudo o que resta para ele é continuar existindo. E é justamente a forma como cada existente entende a própria vida e o sentido que escolhe dar para ela é que vai definir o modo de ser de cada um. O nome que o Heidegger encontra para definir esse existente é Dasein, o ser no mundo. Lá no episódio 50 aqui do canal eu falo mais sobre isso, tá? Por agora, eu acho que é legal lembrar que Dasein é cada um de nós sendo, existindo, cada qual à sua maneira, né? De forma própria, ou seja, apropriada de si, ou de forma inautêntica. Tudo vai sempre depender da compreensão que a gente faz do nosso ser no mundo e principalmente do sentido que cada um de nós escolhe dar para a própria vida. Imagine uma pessoa que desde cedo aprendeu a se ver de uma determinada forma. Por exemplo, alguém que por influência do ambiente familiar e social passou a acreditar que não merece ser valorizado. Essa percepção que a pessoa tem é uma coisa que ela carrega de forma muito consciente e que, se ela não se questionar, pode vir a limitar as escolhas de vida dela. Essa pessoa pode acabar escolhendo caminhos que não refletem as verdadeiras vontades dela, né? Ela aceita situações que não fazem bem para ela, mas que parecem ser naturais ou inevitáveis. Em outras palavras, ela pode estar deixando que o sentido que foi atribuído à sua própria vida por fatores externos dite o rumo das escolhas que ela faz. Mas, afinal de contas, o que faz uma pessoa escolher o sentido que o outro dá para a sua própria vida em vez de escolher o seu próprio sentido? O que determina isso? Para ajudar a responder essas questões, eu vou recorrer ao meu amigo Sartre. Sartre considerava que o pensamento de Heidegger, apesar de ser extremamente necessário, fundamental, não era suficiente para explicar como o ser se escolhe. O Sartre, então, ele dá um passo além no conceito do Dasein, né? E se pergunta: o que leva esse Dasein a fazer as suas escolhas? Quais forças influenciam nas decisões dele? E para responder isso, ele vai acrescentar outros conceitos ao Dasein, né? Como o cogito, a má-fé, a liberdade, que eu já trouxe bastante aqui no canal. Mas o que importa para a gente agora é que nesse aprofundamento o Sartre desenvolve a ideia dele de identidade. De acordo com Sartre, a nossa identidade é como se fosse uma síntese que define o nosso ser. Para ele, a forma como a gente se percebe, a identidade de cada um é fruto de uma reflexão que nós fazemos que integra e totaliza todas as nossas experiências de vida. Ou seja, a forma como nós nos vemos, a nossa identidade, é construída a partir da nossa reflexão sobre tudo que a gente já viveu e fez ao longo da nossa história. E essa consciência de nós mesmos, que é fruto da nossa reflexão a respeito do que a gente já viveu, é o que o Sartre chamou de cogito reflexivo. O cogito, essa noção que cada um carrega sobre si,
é o que a Schneider, lá no livro Sartre e a Psicologia Clínica, chamou de o núcleo atômico de onde emanam as forças que sustentam a personalidade em sua dinâmica. O que quer dizer que a compreensão que você tem de você mesmo é fundamental para determinar não só quem você é, mas também a forma como você se posiciona no mundo. Por isso, para o Sartre, para a gente conseguir chegar perto da realidade consciente de uma pessoa, a gente vai sempre precisar partir do cogito, daquilo que a pessoa pensa sobre ela mesma. Num primeiro momento, o nosso cogito é irrefletido, ele é pré-reflexivo. Enquanto nós somos bebês, a gente está completamente entregue ao que os outros determinam para nós. A impressão que a gente tem sobre quem a gente é sempre aquela que os outros dão para a gente. A gente ainda não tem condições de discernir se o que os outros estão dizendo é realmente o que é ou não. Com o tempo, à medida que a gente vai expandindo o nosso leque de relações e vai adquirindo capacidade de reflexão crítica, a gente começa a questionar e rearticular essa imagem que os outros nos dão. O problema é que nem todo mundo sai dessa fase do cogito pré-reflexivo. Nem todo mundo reflete, critica ou duvida sobre o que dizem sobre eles. Muita gente vive alienada e acata o modo de ser imposto, como um modelo de ser. E a partir daí, então, começa um movimento de ter de ser o que a ciência, a moda, os padrões, a indústria farmacêutica, enfim, os outros e não si mesmo que determinam. Muitos vivem uma vida toda num cogito irrefletido. Quantas pessoas se conhecem que simplesmente acatam o que dizem sobre ela e que agem e se destinam em função disso? Muitas tornam esse cogito irrefletido, essa noção que os outros dão de si, um todo absoluto e limitam a própria vida em função dessa absolutização. Um exemplo interessante que o Sartre traz dessa dinâmica é o caso do Jean Genet, que foi um escritor, poeta e dramaturgo francês e que teve a existência profundamente influenciada pela forma como o mundo via. O Genet nasceu em Paris, foi abandonado pela mãe ainda bebê e foi criado em orfanatos e lares adotivos. Desde cedo ele vai cometer pequenos furtos e vai se envolver em uma série de crimes, o que levou ele a passar boa parte da juventude dele em reformatórios e em prisões. O que aconteceu com o Genet foi que ele acatou o estereótipo que a sociedade tinha dado para ele como sendo o próprio cogito dele. E ele passa, então, desde muito cedo a agir assim, como se não houvesse outra saída a não ser agir do jeito que esperavam que ele agisse. Então ele não era o ladrãozinho, o infrator só para os outros, ele era um pária para ele mesmo. O que o Sartre argumenta no livro onde ele faz a análise existencial da vida do Jean Genet é que o Genet, quando ele é rejeitado lá na infância e quando ele cresce na marginalidade, ele interioriza a identidade de criminoso, que foi imposta. E esse é um ponto crucial para o Sartre. O Genet, ele não sofreu só a exclusão, mas ele se apropriou dessa exclusão conscientemente e transformou isso num fundamento para a existência dele. Ele se coloca, então, nessa teia de criminalidade, porque na cabeça dele, se não fosse assim, o que mais ele poderia ser? De repente, se ele tivesse refletido sobre a vida de uma forma mais consciente, se ele tivesse refletido sobre ele mesmo e sobre as reais possibilidades que ele tinha, tudo poderia ter sido bem melhor para ele. Vê como é importante refletir sobre quem nós somos para nós mesmos? Para que a gente possa conduzir a nossa própria vida de uma forma mais plena, autêntica,
e, consequentemente, mais saudável, é fundamental ter uma noção consciente de quem nós somos para nós mesmos. O Dasein, como eu já disse nos outros vídeos, é o pastor do ser. O que quer dizer que é cada um de nós que deve conduzir o seu próprio caminho, sabendo clara e conscientemente quem nós somos e principalmente quem nós queremos ser. E isso só é possível quando a gente olha com muita clareza porque a gente pensa a respeito de nós mesmos. Ao compreender e trabalhar o cogito, tanto na dimensão pré-reflexiva quanto na reflexiva, a gente consegue ressignificar a autoestima e transformar profundamente a nossa realidade. E é justamente essa transformação que vai permitir a verdadeira transcendência, A capacidade de escolher e de criar novos sentidos para a nossa vida. Então, se você sente que as escolhas da sua vida estão sendo determinadas por uma visão que não é a sua, o primeiro passo é olhar para dentro de você mesmo, refletir sobre o seu cogito e questionar quem eu sou de verdade para mim. Esse é o caminho para que você possa construir uma autoestima que te impulsione a transformar a sua vida de uma maneira mais significativa. Muito obrigada por você estar comigo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e de transformação comigo. Até a próxima, um beijo enorme, muito obrigada, tchau!